Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma coisa fascinante: o sistema nervoso invisível de toda a nossa tecnologia. Pensem nisto, desde a barragem que gera a nossa eletricidade até ao smartphone que temos no bolso. Todas as máquinas complexas precisam, de alguma forma, de sentir o mundo físico. E é precisamente a instrumentação e os sensores que lhes dão esses sentidos. Então, a grande questão é esta. Como é que uma máquina sabe que está demasiado quente? Ou que um portão já fechou? Ou que uma ponte está a sofrer uma tensão perigosa? A resposta a tudo isto está na forma quando conseguimos traduzir o mundo físico para a linguagem da elegrónica. Vamos aprofundar um bocadinho isto. A instrumentação é exatamente essa ponte. É aquela área da engenharia que pega em grandezas do mundo real, calor, luz, força, pressão, o que seja, e as traduz para a única língua que os circuitos entendem, sinais elétricos. Sem esta tradução, a automação simplesmente não existe. Ok, para percebermos como esta ponte funciona, precisamos de conhecer os três protagonistas de qualquer sistema automático. É um trio que tem que trabalhar em perfeita harmonia. E vamos começar por distinguir alguns termos técnicos que, muitas vezes, são confundidos. Primeiro, o termo mais geral de todos, transdutor. Pensem, por exemplo, num altifalante. O que é que ele faz? Recebe energia elétrica e converte-a em energia sonora, ou seja, em som. Um microfone faz exatamente o oposto. Pois bem, ambos são transdutores. É uma categoria muito ampla. Basicamente, é um conversor de energia. E é aqui que a distinção se torna crucial. Um sensor é sim um transdutor, mas tem uma missão muito específica: medir para informar. O objetivo de um sensor de temperatura não é aquecer a sala, é dizer ao sistema a que temperatura é que a sala está. Ele transforma uma grandeza física num dado, num sinal elétrico que pode ser lido e interpretado. E a fechar o trio temos o atuador. Ora, se o sensor é o órgão dos sentidos, o atuador é o músculo. Ele recebe um comando elétrico do sistema e age. Pensem em coisas como motores que abrem um portão, válvulas que libertam água ou pistões que movem uma peça. O atuador é quem executa a ordem. E aqui está, o ciclo completo em ação. É uma analogia superpoderosa. O sensor vê o mundo físico. Essa informação é enviada para o processador, o cérebro da operação, que decide o que fazer. E, finalmente, o atuador faz, executando a ordem. Vê, decide, faz. Desde um simples termostato em casa a um piloto automático, este é o ciclo fundamental de toda a automação. Agora que já percebemos o conceito, vamos ver como é que isto se aplica na prática. A variedade de sensores que existem por aí é absolutamente incrível. Cobrem quase todas as grandezas físicas que conseguimos imaginar. Comecemos pela temperatura. Para medir as temperaturas brutais de um forno industrial, por exemplo, usa-se um termopar. É robusto, é barato e aguenta o calor. Mas, para monitorizar a temperatura de um gerador de uma central hidroelétrica, onde cada grau conta, aí precisamos de um RTD, que oferece uma precisão e uma estabilidade muito superiores. A escolha depende sempre do que é mais crítico para a aplicação: o custo, a robustez ou a precisão. O mesmo princípio aplica-se à luz. Para a iluminação pública, basta um LDR simples. Ele só precisa de saber se está escuro ou não está escuro. É uma decisão binária, ligado ou desligado. Agora, num parque solar onde a eficiência é literalmente dinheiro, é preciso saber exatamente quanta energia solar está a chegar por metro quadrado. E é aí que entra o piranómetro, que já é um instrumento de medição científica. E a lista continua, é quase infinita. Temos sensores de posição que garantem que um portão fechou completamente. Sensores de proximidade que param uma máquina se algo se aproxima demais. Sensores de pressão e de caudal que controlam todo o fluxo de uma fábrica. Cada um deles é um pequeno sentido artificial absolutamente essencial para a indústria moderna. Mas agora vamos focar-nos numa história específica. A história de um sensor que é vital para a engenharia civil e que resolve um problema que é invisível, mas que pode ter consequências gigantescas. A questão é esta, e é de uma importância crítica. As estruturas de betão e de aço não nos avisam quando estão a chegar ao seu limite. Por isso, precisamos de uma forma de medir as suas microdeformações, a sua tensão interna, para prever e, claro, evitar falhas catastróficas. E a solução é este pequeno dispositivo de aparência modesta, o extensómetro, também conhecido por strain gauge. É basicamente uma película adesiva, pensem num autocolante, que tem lá dentro um fio condutor muito fino disposto em zigue-zague. Este autocolante é colado solidamente à superfície da estrutura que queremos monitorizar. E aqui está a genialidade disto. Quando a viga de uma ponte estica, mesmo que seja uma fração de milímetro por causa do peso de um caminhão, o autocolante e o fio esticam com ela. E o que é que acontece? Um fio mais longo e mais fino oferece mais resistência à passagem da corrente elétrica. Se a viga comprime, o fio fica mais curto e mais grosso e a sua resistência diminui. É simples e brilhante. Só que há um problema, um grande problema.
é que esta variação na resistência é absolutamente minúscula, é quase imperceptível. Um multímetro normal nem sequer a conseguiria detectar. Quer dizer, o princípio é perfeito, mas o sinal é demasiado fraco. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um concerto de rock. A solução é um dos circuitos mais elegantes da eletrónica, a ponte de Wheatstone. Em vez de tentar medir diretamente essa variação minúscula, este circuito usa 4 resistências para criar um sistema perfeitamente equilibrado. Quando o tensómetro, que é uma dessas resistências, sofre uma deformação, ele desequilibra a ponte inteira. E é esse pequeno desequilíbrio que gera uma voltagem que nós já conseguimos medir e amplificar. No fundo, transforma o invisível em algo mensurável. Quando olhamos para tudo isto, percebemos que estamos a fechar um ciclo. A eletrónica moderna não vive num vácuo digital, não é? O seu verdadeiro poder vem da capacidade que tem de interagir com o mundo real. Esta jornada ilustra muito bem a evolução da própria eletrónica. Começamos com os componentes básicos, depois aprendemos a controlar a corrente, a processar sinais, a fornecer energia e a criar lógica, o cérebro digital. Mas o passo final, aquele que dá sentido a tudo o resto, é dar a este cérebro sentidos. Sentidos para interagir com o mundo real. E esses sentidos são, precisamente, os sensores. No fundo, a grande lição é esta. Os sensores são a conversa silenciosa, mas constante, entre o nosso mundo digital e a realidade física. São eles os tradutores que tornam as nossas casas, as nossas cidades e as nossas indústrias verdadeiramente inteligentes. E a questão que fica no ar é, à medida que estes sentidos se tornam cada vez mais avançados, que novas conversas vamos começar a ter com o mundo à nossa volta?